Oi, prof. Então, eu resolvi fazer do estilo que eu vou escrever as coisas no meu caderno, vou tirar foto, vou transmitir a foto e vou compartilhar a tela do meu computador, que assim vai ser mais fácil, que eu consigo transmitir a minha webcam e explicar assim, tipo, ficar tremendo no celular ou algo do tipo. Bom, eu vou fazer sobre um hidrocarboneto ramificado, um álcool insaturado e um éster. Bom, prof, o primeiro que eu vou fazer vai ser o hidrocarboneto ramificado. E o que eu escolhi é o primeiro dessa lista que a prof passou alguns dias atrás para fazer, que é o 3,4 dimetilpente 1-eno. Bom, primeiro a gente pode começar já renomeando os carbonos, que aqui a gente tem na cadeia principal, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, que já faz parte da nomenclatura pente aqui, ó. Essa parte aqui, que no caso eu escolhi o 3,4 de metil pente 1N. Então o pente significa os 5 carbonos da cadeia principal, pente de penta. Bom, o dimetil ele se junta, podemos dizer que ele faz parte do 3,4. Por quê? Porque o dimetil ele significa que temos duas ramificações de metil. E o 3,4 vai mostrar, vamos dizer assim, aonde está essas duas ramificações. Ou seja, no carbono 3, quando a gente faz parte do penta, que a gente renomeou 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, está no carbono 3 e no carbono 4. E por último, da nomenclatura, a gente tem um N, que significa o N, ele significa que a gente tem uma ligação dupla, e um mostra que aqui a gente tem uma ligação dupla, que seria no primeiro aqui. Nos dois primeiros carbonos a gente tem uma ligação dupla. Bom, esse N no final, ele também já me mostra que a sua função é um alceno. Porque somente os alcenos eles têm o N no final. Que são os únicos que têm uma ligação dupla. A força intermolecular dos hidrocarbonetos é a interação ou de polo instantâneo ou de polo induzido. E aqui eu fiz a representação em linhas do 3,4 de metilpente 1N. Bom, e para terminar, o hidrocarboneto, é bom a gente comentar que quanto mais ramificado o hidrocarboneto for, menor será a sua temperatura de ebulição. Bom, eu tinha acabado esquecendo de falar a regra de nomenclatura, então eu vou falar ela agora. Bom, um hidrocarboneto ramificado, ele é formado, a nomenclatura dele seria formada pelo prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. O prefixo, seria esse pente aqui, que significa o número de carbonos da cadeia principal, como eu já falei no começo, que são 5, pente de 5. O infixo significa esse en aqui, ó, que me mostra que ele tem uma ligação dupla, a primeira aqui, seria uma ligação dupla. E por último, o sufixo, que é esse O aqui, que vai me mostrar que isso é um hidrocarboneto. Essa seria, mais resumidamente, a regra de nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tanto ele sendo alceno ou outros tipos de hidrocarbonetos, com as suas funções diferentes, dizendo assim. Tá, agora falando do álcool, eu escolhi o butan 2,3 diol. O álcool ele se origina de uma função oxigenada ligado a um carbono saturado. Um carbono saturado porque esse carbono saturado ele só faz ligações simples com outros carbonos, por isso ele ser chamado carbono saturado. Tá, o álcool ele é nomeado pelo prefixo mais o infixo mais o ol de álcool. O prefixo ele me diz quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. O infixo ele me diz o tipo de ligação que eu vou ter. E o ol ele me diz que a nomenclatura que eu estou fazendo é a nomenclatura de um álcool. Para fazer a nomenclatura desse álcool, como que vai ficar? Vai ficar but, e como só tem ligações simples, vai ficar o an. Se a N significa que só tem ligações simples. Depois eu tenho duas hidroxilas. Eu tenho que ver aonde essas hidroxilas estão. Então eu tenho que numerar 1, 2, 3 e 4. As minhas hidroxilas estão no 2 e no 3. Então 2,3. Para mostrar que eu tenho somente duas hidroxilas, eu vou colocar o diol, que vai representar as duas hidroxilas que eu tenho, ficando butan 2,3 diol.
Bom, por último, eu vou falar um pouco do éster, e o que eu escolhi foi o etanoato de butila. Eu sei que o etanoato de butila ele é um éster pela terminação do ato aqui e do ila aqui. Os ésteres eles são formados pela reação química de um álcool ácido carboxílico juntamente com um álcool. Tá. A regra de nomenclatura dos ésteres ela é feita pelo seguinte: o prefixo mais o infixo mais o ato, aí mais o D, seria esse aqui, mais o radical mais o A. O prefixo ele é formado por esse ET aqui, ó. ET significa o número de carbonos. No etanoato de butila são 2 carbonos, então ET. O infixo ele é formado pelo AN, esse AN. E esse AN ele mostra que o etanoato de butila ele é feito somente por ligações simples, ou seja, os carbonos eles só existem ligações simples nos carbonos aqui, ó. Tá. O ET e o AN eles se juntam com um ato aqui formando etanoato mais o D. Aí a gente tem um radical. O radical seria esse butil aqui de butila. O que significa esse butil? Esse butil significa que a gente tem 4 carbonos em sequência. Aqui, ó. Ou seja, 1, 2, 3, 4 carbonos. E por último, junto com A, formando etanoato de butila. Aqui a gente tem a representação em linhas do etanoato de butila.